Vivo para mais um New Coffee, sejam muito bem-vindos. Para você que está passando na timeline e não me conhece, eu sou Nil Antunes, sou escritor, sou palestrante, sou mentor de desenvolvimento pessoal. E sim, esta é uma live de desenvolvimento pessoal, onde eu tenho um compromisso com você de todos os dias estar transbordando um conteúdo muito top aqui nas redes sociais. E eu convido você para ficar até o final dessa live, porque tem muita coisa importante para a gente falar. Aliás, o tema da live de hoje é o poder do autocontrole. Isso mesmo, vou te trazer aqui 7 passos para você governar a sua vida. É isso mesmo que eu falei. Nós vamos falar sobre governo da própria vida. E o poder do autocontrole é o que vai definir o seu sucesso ou o seu fracasso. Então, bem-vindos à nossa live de desenvolvimento pessoal para falar do governo da própria vida. Então chega aqui, ó, vai apertando esse botão aqui do lado, vai compartilhando com seus contatos, deixa nos comentários aqui embaixo o que você entende, se você está governando a sua vida, se você não está governando a sua vida, se essa live está fazendo sentido ou vai fazer sentido para você. Se você está assistindo em outros horários, deixa aqui o comentário, porque eu tenho certeza que vai ser importante e vai contribuir com muitas pessoas. E eu faço questão, na medida do possível, de poder responder o seu comentário, tá? Então deixa aí, coloca aí o seu comentário, coloca o que você está achando, coloca a sua dúvida também, de repente eu posso te ajudar de alguma forma aí nos comentários. Então, o tema da live de hoje é o poder do autocontrole, e nós vamos falar sobre o governo da própria vida. E aí eu já quero começar falando para você que o autocontrole é a chave para você desbloquear o potencial máximo. Isso mesmo. Não está conseguindo os resultados que você gostaria? Não chegou no nível, não chegou ainda nas conquistas que você está buscando? De repente é por causa do autocontrole. Você não está conseguindo governar a própria vida. Exatamente, nós vamos falar sobre esse tema. Eu vou te falar alguns passos aqui de como você ter esse autocontrole, de como você ter esse governo da própria vida. Então aproveita, fica aí, prepara o seu papel, prepara a sua caneta, prepara o seu café para você bater um papo comigo aqui, porque nós vamos falar sobre assuntos interessantes. Eu vou te trazer algumas curiosidades também e como algumas pessoas gerenciam a própria vida, governam a própria vida, né? Como que eu faço também, quais as dicas que eu tenho para poder deixar para você. Então fica comigo até o final dessa live. Sem enrolação, bora para cima, porque hoje, né, nós vamos nessa jornada do desenvolvimento pessoal compartilhar alguns segredos, alguns insights para você ter a capacidade de navegar pelas complexas águas da vida com confiança. Vamos começar? Bora para cima? Deixa no comentário aí aquele foguetinho decolando. Aliás, compartilha essa live aqui com as pessoas mais importantes, tá? As pessoas mais importantes para você. Então compartilha com as pessoas mais importantes para você. Não sai distribuindo para todo mundo não, só para as pessoas importantes para você. Bora lá? Compartilha então para as pessoas mais importantes para você e vamos que vamos para esse conteúdo muito top. Eu não sei qual plataforma que você está assistindo. De repente você está pelo Instagram, de repente você está pelo YouTube. Se estiver no YouTube, já se inscreve no canal aí, dá aquela força para a gente poder crescer com o canal também. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, é muito, 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 muito importante. Bora para cima? Vamos falar sobre governo da própria vida? Vamos falar sobre autocontrole? Primeiro passo é nós entendermos que nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. É isso mesmo. O autocontrole ou o autogoverno, né, o governo da própria vida, ele depende de você assumir essa responsabilidade. Parar mesmo de ficar transferindo responsabilidades. Essa é uma das palavras-chave da live de hoje. Deixar de transferir responsabilidade, assumir a responsabilidade, assumir o governo da própria vida, entender que a sua vida foi dada para você e é você que tem que viver a sua própria vida. Então, eliminar fatores externos, deixar de transferir essa responsabilidade. Porque muitas pessoas hoje estão transferindo a responsabilidade, estão deixando a vida na mão de outras pessoas, pais, mães, sogros, enfim, várias pessoas que às vezes acabam assumindo a responsabilidade porque você está negligenciando isso. Quando você não assume,
o governo da sua vida, quando você não assume o controle da sua vida, outras pessoas vão assumir o controle da sua vida, ok? Então tenha em mente, tenha isso bem claro, que se você não estiver assumindo o controle da sua vida, certamente outras pessoas vão assumir o controle da sua vida. Giz Ilva, bom dia, seja bem-vinda. Então nós estamos falando sobre o poder do autocontrole. Primeiro passo nessa caminhada, primeiro passo para assumir o poder do autocontrole é definir objetivos. Anota aí para você não esquecer. Primeiro passo para assumir o autocontrole, primeiro passo desse poder do autocontrole é definir objetivos. Você precisa definir objetivos. Eu tenho falado bastante aqui nas minhas lives sobre isso, tá? Todos nós que queremos sair do lugar, todos nós que queremos crescer, todos nós que queremos desenvolver, nós precisamos assumir a responsabilidade, mas para assumir essa responsabilidade eu preciso definir objetivos na minha vida. Muitas pessoas não têm objetivos definidos. Você já definiu os seus objetivos? Fala para mim aí. Fala para mim se você já definiu os seus objetivos. Porque a definição dos objetivos é o primeiro passo crucial. Exatamente. Você tem que pensar nessa questão de como se isso fosse você traçar um mapa. Exatamente, traçar um mapa para o seu sucesso pessoal. Definir objetivos é como se você estivesse criando um mapa onde você tem um tesouro no final lá, né? Sabe aqueles mapas dos filmes de caça ao tesouro? Que você pega, tem todas as informações do terreno e tem os passos que você precisa dar? Definir o objetivo é exatamente isso, tá? Mas esses objetivos, essas metas, tem que ser metas claras, tem que ser objetivos claros, mensuráveis, definidos ali para direcionar o seu caminho. Todas as pessoas que não conseguem definir esse objetivo, elas estão fadadas ao fracasso. Se você não definir o objetivo, certamente você não vai avançar, certamente você não vai dar os passos necessários para que você consiga alcançar tudo que você gostaria de alcançar. Então, o primeiro passo nesse processo de poder do autocontrole é você definir os seus objetivos. Quem não tem objetivo não tem um lugar claro para poder chegar. E olha que interessante, uma curiosidade para você aqui. De acordo com um estudo da Universidade de Harvard, apenas 3% dos formandos haviam escrito metas claras, ok? A faculdade de Harvard, a Universidade de Harvard fez um estudo com os seus formandos e ela percebeu que apenas 3% dos seus formandos, eles escreviam as suas metas. Após 10 anos de observação, esse pequeno grupo de 3% ganhou 10 vezes mais do que os outros 97% que não havia definido as suas metas. Então, 3% dos formandos haviam escrito, eles escreviam as suas metas. Os outros 97% não escreviam. E depois de 10 anos, esse grupo de 3%, eles ganhavam 10 vezes mais do que os outros 97% que não haviam definido as suas metas. E aí eles comprovaram que isso destaca o poder de definir objetivos concretos. Porque quem tem os objetivos concretos sabe onde vai, sabe o que quer da vida, sabe o que precisa ser feito. E quando você não tem esses objetivos definidos, quando você não escreve os seus objetivos, quando você não tem as suas metas, você aceita qualquer coisa que aparece para você, então você navega em qualquer direção porque você não tem uma rota definida, você não tem um objetivo, algo definido aonde você vai chegar. Luísa, bom dia. Jéssica, bom dia. Então, o que acontece? Fica muito mais vago, tá? E aí não são só as minhas palavras, são estudos comprovados por uma universidade respeitada no mundo todo, que comprova que você e eu, pessoas comuns, pessoas que estão buscando um crescimento, pessoas que estão buscando um desenvolvimento, precisamos estabelecer os nossos objetivos. Aliás,
Se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar para você tá bom. Você se satisfaz com pouca coisa, você se satisfaz com migalhas, você se satisfaz com qualquer coisinha que te oferecem. Eu costumo dizer aqui nas lives que quando você não sabe para onde você vai, fica difícil até para Deus responder às suas orações. Porque como que Deus vai atender um pedido de alguém que não sabe o que vai fazer da vida? De alguém que não definiu os seus propósitos? De alguém que não sabe o que vai fazer com as coisas que receber, com os dons, com os talentos, com as habilidades que já tem? Que não tem nada claro, nada definido, que está deixando a vida levar a ele mesmo? Você já definiu os seus objetivos? Você já sabe o que você quer da vida? Porque quando você define isso, fica mais fácil você começar a dar os passos em direção ao seu crescimento. Quando você começa a definir os seus objetivos, fica mais fácil você começar a caminhar de acordo com o que você quer, com o que você deseja. A sua vida começa a ter sentido, as coisas que você está fazendo começam a ter sentido. E aí você começa a observar uma evolução, um crescimento. Nós estamos falando hoje sobre autocontrole, sobre governar a própria vida. E o primeiro passo para você começar a governar a sua vida é definir os seus objetivos. O que você quer da sua vida? O que você está buscando para o seu futuro? O que você está buscando para o seu futuro? O que você está buscando para a sua família? O que você está buscando profissionalmente? O que você está buscando para a sua vida pessoal? Quais são os seus objetivos? Se você não tiver objetivos, se esses objetivos não estão claros, se esses objetivos não estão definidos, pare hoje mesmo, pegue um papel, pegue uma caneta, pegue um caderno aí, alguma coisa e escreva os seus objetivos. Coloque os seus objetivos aí no papel, porque quando você define os seus objetivos, você começa a avançar. Eu garanto para você, porque eu trabalho com pessoas, nós definimos, geralmente nas primeiras mentorias, nós definimos os nossos objetivos, tá? Porque para eu poder ajudar alguém, eu preciso saber para onde ela vai. Eu não consigo ajudar uma pessoa que não sabe o que é da vida. Eu não consigo mentorar uma pessoa que não sabe o que vai fazer da vida. Então a primeira coisa que a gente faz nas mentorias é definir os objetivos. É entender o que a pessoa quer e como nós vamos fazer para poder chegar. Que daí é o próximo passo. Definir os objetivos, nessa definição já começa a colocar ali como você vai chegar a esse objetivo. Quanto tempo vai levar para você chegar a esses objetivos? E aí as coisas começam a clarear para você. As coisas começam a ficar mais interessantes porque você sabe o que precisa ser feito. E aí você acorda todos os dias para fazer aquilo que precisa ser feito para alcançar os seus objetivos. Aí você começa a avançar, aí você começa a crescer. Aí as coisas começam a acontecer. Aí a sua vida começa a fazer sentido. As peças começam a se encaixar. E aí a evolução acontece, porque você assumiu o governo da sua vida. Você assumiu o autocontrole. Você deixou de terceirizar as coisas e assumiu a responsabilidade. Aí as coisas fluem. Olha só, segundo passo aqui. Planejando a rota com maestria. O primeiro passo é definir os objetivos. Definir os objetivos, agora eu preciso de um plano. Eu preciso de um planejamento. Para tudo na vida você precisa de um planejamento. Você precisa criar agora esse mapa para você alcançar os seus objetivos. Criar o passo a passo. Um plano bem elaborado é como um GPS que vai levar você ao seu destino com eficácia. Quando você está procurando um local, um endereço, quando você precisa ir para um lugar e alguém manda o endereço para você, você coloca no GPS, você confia nessa rota. Você confia na rota traçada pelo GPS que vai levar você até o teu destino final. Você não precisa conhecer o local, você não precisa conhecer a vizinhança. Você apenas vai digitar ali no seu GPS e vai confiar que ele vai te dar as melhores rotas para você estar lá. E aí você vai virando de acordo com o GPS que está te mandando. Ter um planejamento, planejar a sua rota e planejar ela com maestria vai fazer com que você chegue lá. Vai fazer com que você aproveite
a direção. A importância de você ter um planejamento é o que vai te colocar no caminho, é o que vai te colocar na direção, rumo aos objetivos que você acabou de definir. É o que vai te levar até lá, são os passo a passo. É o passo a passo daquilo ali. Gabriel, bom dia. É o passo a passo. Planejamento é o passo a passo que vai te levar a chegar naquela direção, que vai te levar a chegar no seu objetivo. E muitas pessoas não querem parar para fazer um planejamento. Eu tenho o hábito de fazer o meu planejamento semanal toda segunda-feira. Toda segunda-feira eu defino os objetivos da semana. Toda segunda-feira eu coloco os passo a passo da semana. Eu fecho a agenda, eu marco as reuniões, eu sei o que eu preciso fazer, eu sei quais são os passos que eu preciso dar durante aquela semana e eu sei qual momento eu posso ficar tranquilo, qual momento eu posso aproveitar de outra forma, quais são os tempos livres que eu tenho porque eu faço um planejamento. Então esse planejamento vai ser o GPS que vai mostrar o que eu vou fazer para ter aquele resultado. E é por isso que muitas pessoas não conseguem ter o resultado, eles não têm um planejamento. Eu costumo falar aqui, e eu já fui professor de ensino regular, todo professor precisa de um plano de aula. Todo professor precisa de um plano de aula. Não basta ele ser formado. Não basta ele saber o que ele vai fazer, ele precisa desenvolver um plano de aula e ele precisa apresentar esse plano de aula para os seus gestores e precisa dessa aprovação do plano de aula. Ele não pode sair fazendo o que ele quiser, ele precisa de um planejamento para poder aplicar aquelas aulas para os seus alunos. O piloto de avião precisa de um plano de voo. O piloto de avião precisa de um plano de voo, ele precisa apresentar para onde ele vai e quais são as rotas que ele vai pegar. Esse plano geralmente vem do controle da companhia aérea, porque já definiu, já traçou, já tem essas rotas, mas precisa estar claro esse plano. O marinheiro, o capitão do navio, Luciano, bom dia, seja bem-vindo. O capitão do navio, ele precisa de um plano de navegação. O GPS que você tem aí no seu celular, no seu carro, ele é um plano de rotas. E quando você define o destino que você quer, ele te dá essa direção. Só que para a sua vida, muitas vezes, você não quer fazer um plano. Você não quer criar um planejamento para andar, para caminhar de acordo com aquilo que é necessário. E aí vem uma coisa importante, você não consegue chegar. Você não consegue avançar, a tua vida trava. A sua vida fica travada, você não consegue ver os resultados. Você começa a se frustrar. Porque você não tem um planejamento, você não criou um plano para você sair do lugar, você não criou um plano para o seu negócio, você não criou um plano para a sua vida, você não criou um plano para sair do lugar. E como que você vai governar a sua vida se você não quer fazer um plano, se você não tem a capacidade, muitas vezes, de parar e organizar o seu planejamento? Como que você quer ter resultado? Não tem como ter resultado. Primeira coisa, estabeleça os objetivos. Segundo, tenha um plano. Crie um plano. Com o plano você vai conseguir alcançar todos os objetivos. É através do plano. Lembra lá na sua infância, quando você brincava? Quando você tinha que fazer algumas coisas, você parava ali com seus amigos muitas vezes e fazia primeiro o plano. O que nós vamos fazer para chegar lá? Nós estamos falando hoje sobre o poder do autocontrole, sobre o poder de governar a própria vida. Para governar a sua vida, você precisa ter objetivos. Para governar a sua vida, você precisa ter um plano para alcançar esses objetivos. E olha que interessante. Olha que interessante. A NASA planeja missões espaciais com anos de antecedência. Cada detalhe é cuidadosamente planejado. Assim como na nossa vida. Assim como na nossa vida, um plano bem elaborado pode ajudar você a superar os obstáculos e alcançar os seus objetivos. A NASA não define assim, acho que amanhã nós vamos mandar alguém para o espaço. Não é assim que as coisas funcionam. Tem que fazer um planejamento, tem que dar certo os mínimos detalhes, porque uma coisinha que estiver errada, um combustível errado ou faltando, pode comprometer toda a missão, pode matar pessoas. É por isso que precisa de um plano. Só que você não está nem aí muitas vezes.
Você faz do jeito que aparecer na sua frente. Esquece que você está matando os seus sonhos, que você está matando os seus desejos, matando as suas vontades. Matando até outras pessoas que você nem conhece ainda, porque tudo que você faz impacta no futuro de outras pessoas. No seu futuro, no futuro da sua família. Das pessoas que você ainda nem conheceu, que nem te conheceram ainda. Então para tudo que você está fazendo. Começa a definir os seus objetivos e crie um planejamento, crie um plano para você alcançar os seus objetivos. Eu tenho certeza que em poucos dias, em poucos meses, você vai se tornar uma pessoa poderosa porque você dominou a arte de fazer um planejamento para a sua própria vida. Aí você começa a governar sobre a sua vida. Faz sentido para você? Coloca aquele foguetinho aí. Vamos lá? Terceiro passo. Desenvolver habilidades de alto nível. Desenvolver habilidades é como adicionar ferramentas ao seu cinto. Isso lhe permite lidar com desafios e oportunidades com confiança. Então, quando eu começo a assumir o controle da minha vida, quando eu domino o poder do autocontrole, eu começo a definir os meus objetivos. Quando eu defino os meus objetivos, o que acontece? Eu começo a criar um plano para alcançar esses objetivos. Eu estou te dando aqui um segredo, eu estou te dando passo a passo aqui de como você fazer em qualquer área da sua vida. Então, eu defino os meus objetivos, definir os objetivos, eu preciso criar um plano, um planejamento para alcançar esses objetivos. E aí o que eu faço? Eu começo a desenvolver habilidades, eu começo a observar quais são os meus dons, quais são os meus talentos, quais são as habilidades que eu tenho e eu começo a usar esses talentos, esses dons, essas habilidades para poder alcançar os meus objetivos. E aí eu vou descobrindo novas habilidades. Eu vou descobrindo novas ferramentas e eu vou adicionando essas ferramentas no meu cinto de ferramentas e eu vou usando elas de acordo com o necessário, de acordo com o que vai sendo preciso. Você está entendendo? Está fazendo sentido para você? Olha que interessante, você começa com a definição de objetivo e nós estamos falando de governo da própria vida, de autocontrole. Para tudo isso acontecer, você precisa definir os objetivos, você precisa ter um plano para alcançar esses objetivos. Quando você começa a caminhar nesse planejamento, o que acontece? Você vai usando as ferramentas que são os dons, as habilidades que você tem e você vai descobrindo novos dons, novas habilidades e isso vai permitindo com que você lide com os desafios, com que você encontre as oportunidades e aproveite as oportunidades. A maioria das pessoas hoje está reclamando que não tem oportunidade. A maioria das pessoas está reclamando que ninguém me dá oportunidade, ninguém faz nada por mim. É porque não assumiu o governo da própria vida. Faz sentido, né, Luciano? Faz sentido. Não assumiu o governo da própria vida. Se não assumiu o governo da própria vida, não tem um objetivo. Se não tem um objetivo, está indo para qualquer lugar, qualquer migalha, qualquer coisa que estão oferecendo, tá bom. E aí ela não tem um planejamento. Quando ela não tem um planejamento, ela não vai usar as ferramentas que ela tem. As habilidades, os dons que ela tem. Quando ela não usa os dons, as habilidades que ela tem, ela deixa de cumprir o seu propósito. E aí quando você começa a caminhar na direção certa, você vai descobrindo novas ferramentas. Você vai descobrindo novas habilidades. Você vai descobrindo novas capacidades. E aí você começa a se surpreender e o resultado começa a acontecer. Aí a vida começa a fazer sentido, aí os resultados começam a vir, aí a situação financeira começa a melhorar, aí a sua situação amorosa começa a melhorar, aí a sua família começa a prosperar, aí tudo que as coisas começam a andar, porque você está caminhando na direção certa, porque você assumiu o controle da sua vida, você assumiu esse autocontrole, esse governo da própria vida. Enquanto você não assumir o governo da própria vida, as coisas não vão fluir. E eu estou te dando passo a passo para você fazer isso e assumir esse controle. Porque a vida é sua. A vida é sua. A vida não é das outras pessoas. A vida não é do seu pai e da sua mãe. A vida não é dos seus irmãos. A vida não é do sistema. A vida não é do local onde você está. A vida é sua. Ela foi dada para você. Enquanto você não assumir esse controle, enquanto você não assumir essa responsabilidade, as coisas não vão acontecer na sua vida. Não vão. E não adianta você orar, não adianta você pedir uma intervenção de Deus, porque as coisas não vão chegar até a sua mão, porque tá vago, você não sabe para onde você vai, nem as suas orações são atendidas, porque você não sabe o que você quer da vida. Você não sabe o que você quer. Tá entendendo?
O famoso autor Malcolm Gladwell sugeriu que são necessários 1000 horas, ou melhor, 10.000 horas. 10.000 horas de prática para você se tornar um mestre em uma habilidade. Tá? Eu vou repetir para você. O autor Malcolm Gladwell sugeriu que são necessários 10.000 horas de prática para se tornar um mestre em uma habilidade. Isso destaca a importância do compromisso e da dedicação no envolvimento de competências. Deixa eu falar para você. Estudos, né? Estudos já estão comprovando essa teoria, que é necessário cerca de 10.000 horas para você ficar bom em alguma coisa. Aí você faz uma vez, você faz uma coisa uma vez e você já acha que é o suficiente para você mudar a sua vida, mudar a sua história. É isso mesmo. Eu não sei quantas lives eu já fiz, mas acredito aí que eu devo ter feito aí pelo menos umas 500 lives. Considerando que cada live tem em torno de 1 hora, eu só investi cerca de 500, 600 horas para fazer lives. Então, para eu ficar bom, preciso de pelo menos umas 9.500 horas ainda de live, né? Só que já tem 2 anos que eu estou fazendo. E nesses 2 anos fazendo de segunda a sexta-feira cerca de 1 hora de live por dia, eu acho que falta muito ainda para ficar bom, né? Você já parou para pensar que 10.000 horas não é assim? Não é do dia para a noite? Que para você ficar bom em alguma coisa precisa de tempo? Você precisa continuar fazendo? Não dá para você fazer um dia e achar que tá bom. Não dá para você fazer uma semana e achar que tá bom. Não dá para você fazer 2 semanas, 3 semanas, 1 mês e achar que tá bom. E aí nós vamos fazer um cálculo aqui. Vamos fazer um cálculo aqui. Giovanildo, bom dia. Nós vamos fazer um cálculo aqui e vai chocar você. Calma aí. Ó, 10.000 horas para você ficar bom em alguma coisa, ok? Dividido por 365 dias. Você vai precisar trabalhar aí 25, 27 anos da sua vida para você ficar bom em alguma coisa. Qual que é o problema da maioria das pessoas? O problema da maioria das pessoas é que elas querem fazer uma coisa apenas uma vez e achar que é o suficiente para ela ter o resultado que ela gostaria. Isso não vai acontecer. Aninha, bom dia, seja bem-vinda. Não vai acontecer, não é de hoje para amanhã. É com o tempo, é com a repetição. É fazendo todos os dias. Então pega as habilidades que você já tem, começa a colocar em prática. Assim você vai descobrir novas habilidades, novos dons, novas ferramentas para você, que vai aprimorar quem você é. Assumir o controle da sua vida, governar a sua vida, não é de uma hora para outra. Requer habilidades, requer repetição. Quer ficar bom em alguma coisa? Faça várias vezes, faça muitas vezes. Faça muitas vezes. E mesmo assim não vai ser suficiente, porque precisa de anos e anos repetindo todos os dias. Repetindo todos os dias. E aí? Já é o suficiente? Você acha que tá bom? Ou você acha que dá para crescer mais? Dá para governar a sua vida e dominar as coisas? É por isso que muitas pessoas conseguem e outras pessoas não, porque elas continuam fazendo aquilo que precisa ser feito. É com o tempo. É com a prática. Sabe aquela frase que diz que a prática leva à perfeição? Então, quanto mais você faz, mais perto do resultado você chega. Quanto mais você faz, melhor você fica. Quanto mais você faz, mais você domina a sua vida. Quanto mais você faz, mais resultados vão aparecendo para você. E aí você vai ficando bom naquilo que você faz. Então apenas continue. Desenvolva habilidades de alto nível através da repetição, através de fazer todos os dias. Eu falo para as pessoas aqui, olha, você só precisa fazer isso hoje. Sabe por quê? Porque amanhã não existiu ainda. Então faça hoje o que precisa ser feito. É uma atividade física que você precisa? Faça hoje. Não espera segunda-feira não, começa hoje.
É uma dieta? É melhorar a alimentação? Faça hoje. É estudar? Estude hoje. Tem um compromisso? Tem alguma coisa que precisa ser feito para ajustar a sua vida? É hoje. É um diário de oração? É escrever um livro? Enfim, tudo que você for fazer, faça hoje, porque o amanhã não existiu ainda. E se você começar hoje, vai ser mais rápido os seus resultados. Olha só, o primeiro passo é você definir os seus objetivos. O segundo passo é planejar a rota. O terceiro passo é desenvolver habilidades. Para desenvolver habilidades, você precisa de repetição, você precisa fazer, você precisa continuar fazendo, até começar a gerar os resultados que você precisa. Começou a gerar os resultados que você precisa? Não pare, intensifique, use novas formas, novos jeitos de fazer, novas ferramentas. Aí as coisas vão fluir. Quarto passo para ter esse autocontrole, para governar a sua vida, é o gerenciamento com eficiência do tempo que você tem e dos recursos. Aqui eu estou falando de gerenciamento de tempo, das suas 24 horas. O que você faz, como você é produtivo. Se você é produtivo ou não. Eliseu, bom dia. A gestão eficaz do tempo e dos recursos é crucial para você maximizar a produtividade e alcançar os seus objetivos. É importantíssimo você aproveitar suas 24 horas, você ser produtivo dentro dessas 24 horas. Nil, o que é ser produtivo? Ser produtivo é você fazer o compromisso com algo e cumprir. É você definir ali o que você vai fazer e cumprir e fazer aquilo, sem procrastinar, sem deixar de lado. É fazer com que aquilo gere um resultado. E aí quando você tem um planejamento, você sabe que você precisa cumprir aquilo ali. É só fazer aquilo que precisa ser feito. Ser produtivo é você fazer aquilo que precisa ser feito. E quanto mais rápido você fizer e com mais eficiência você fizer, mais tempo você vai ter para investir em outra coisa. Já parou para pensar que o tempo passa tão rápido? Tem dias que você está fazendo as coisas e fala assim, caramba, o dia já foi, a semana já foi, o mês já foi, o ano já foi, se você parar para pensar. Se você não aproveitar, o tempo vai passar de qualquer forma. O tempo vai embora de qualquer forma. Com você ou sem você, o tempo vai passar. Tá? O tempo vai passar daqui a pouco. Você já não tem mais força. Daqui a pouco você já não tem mais desejo. Daqui a pouco você já não tem vontade. Daqui a pouco você já não tem mais frutos para poder desfrutar. Não deixe o tempo passar. Aproveite o tempo, aproveite as oportunidades que você tem. Existem algumas técnicas que você pode utilizar. O teu trabalho é forçado? Faça algumas pausas. Recupere o fôlego. Concentre-se. Eu trabalho aqui com livros. Eu trabalho com mentorias. Eu trabalho com algumas coisas aqui. Tem alguns momentos que eu preciso dar uma desligada. Eu preciso parar 5, 10 minutos e fazer outras coisas. Porque senão eu não consigo me concentrar. É importante você ter essa noção que para você ser produtivo, você precisa fazer pausas regulares. Isso melhora significativamente a sua concentração e também a sua eficiência. Então, gerencie o seu tempo. Gerencie, aproveite o seu tempo, tá? Nem vou entrar no quesito redes sociais, que às vezes a gente acaba jogando o nosso tempo nas redes sociais sem fazer nada. Nem vou entrar nessa questão. Mas aproveite seu tempo da melhor maneira possível. Governar a sua vida requer você ter o controle sobre várias áreas da sua vida. O quinto passo aqui, eu vou te entregar 7 passos, tá? Vou te entregar 7 passos para você ter o poder do autocontrole na sua vida. O quinto passo é construir relacionamentos saudáveis. Eu tenho falado praticamente todos os dias aqui sobre a importância de você construir relacionamentos e construir relacionamentos saudáveis. Relacionamentos sólidos são um ativo valioso. É um investimento que você faz em relacionamentos saudáveis. Eles podem apoiá-lo em sua jornada e enriquecer a sua vida pessoal. Sabe por quê? Porque a gente não consegue avançar sozinho. Nós precisamos de pessoas. Talvez a fase que você está, o nível que você está e você não consegue sair é devido às pessoas que estão à sua volta. É devido aos ambientes que você está frequentando. É devido aos lugares que você está. Talvez essas pessoas não consigam te ajudar a sair daí, a ir para a próxima fase, a ir para o próximo nível. Talvez o ambiente que você está não permite que você assuma o controle da sua vida, porque as pessoas já assumiram. Talvez o que você vai precisar fazer é começar a frequentar outros lugares.
Talvez o que você vai precisar fazer é frequentar outros ambientes. Talvez o que você vai precisar na sua vida é uma mudança de casa. Talvez o que você vai precisar na sua vida é uma mudança de cidade. Talvez o que você precisa enfrentar na sua vida é uma mudança de estado, é uma mudança de país, é uma mudança de emprego, é uma mudança de postura, é uma mudança de ambiente, eu não sei. É você que vai ter que assumir esse governo aí, é você que vai ter que assumir esse controle e entender qual que é o ambiente que você está inserido. Se esse ambiente não permite mais o seu crescimento, está na hora de começar a ligar um sinal de alerta e começar a pensar em mudar de ambiente. E mudar de pessoas que frequentam a sua casa e frequentar a casa de outras pessoas também. É mudar a mesa que você está sentando. Porque isso vai te trazer novas ideias, isso vai te trazer novas oportunidades. Se o ambiente onde você está inserido não permite o seu crescimento, está na hora de começar a frequentar outros ambientes. Assumir o autocontrole, assumir o governo da própria vida depende de como você está vendo essas coisas acontecerem. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Quando eu ouvi isso, quando eu entendi isso, eu fiquei em choque. Nesse livro aqui, ó, Destravar Espiritual, meu segundo livro, eu escrevi num capítulo ali, foi o momento que eu entendi isso, que eu era a média das 5 pessoas que eu mais convivia. Pois é. E aí? Aí eu peguei, e inclusive eu sugiro nesse livro aqui que você pegue as 5 pessoas que você mais convive e dá uma nota de 0 a 10 para elas. Não para agradar, dá uma nota para elas em vários requisitos ali. Faz uma análise geral, confiança, faz companheirismo, né, como que você pode contar com elas. Dá uma nota de 0 a 10 para elas. Elaine, bom dia. Dá uma nota de 0 a 10 para elas. Coloca o primeiro nome lá, dá uma nota de 0 a 10, o segundo nome dá uma nota de 0 a 10, o terceiro nome uma nota de 0 a 10 e assim sucessivamente, até a 5ª pessoa. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Pega essas 5 pessoas que você mais convive e dá uma nota para elas de 0 a 10. Aí o que você vai fazer? Você pega essas pessoas, pega a nota delas e vai somando. Soma tudo e vê quantos que dá. Quando você somar tudo, deu lá 50, 70, 40, 30, não sei. Soma. Somou, divide essa nota por 5. Dividiu essa nota por 5, essa nota que apareceu ali, esse número que apareceu, de repente 4.5, de repente 4, de repente 5, de repente 6, não sei. Essa é a sua média. Dá uma nota para cada pessoa que você convive, as 5 pessoas que você mais convive, soma essa nota e divide por 5. Essa é a sua média. Aí você vai ver a sua média. Quando eu fiz esse cálculo, na época que eu fiz esse cálculo, eu olhei e falei assim, tô ferrado. Tô ferrado. A minha média é muito baixa. Não é a média que eu gostaria. Aí eu fui entender quem eram as pessoas à minha volta. Não eram pessoas ruins. Não eram pessoas más. Mas eram pessoas que não estavam crescendo. E aí eu falei assim, eu preciso criar um plano de ação. Aí eu fui entender que eu precisava governar minha própria vida. Eu não estava governando. Quem estava governando a minha vida era o ambiente, eram as pessoas que estavam à minha volta. E eu não conseguia crescer. E eu estava buscando um crescimento, eu estava buscando fazer algumas coisas, mas não saía do lugar. Porque o ambiente, as pessoas que estavam à minha volta não tinham essa capacidade de crescer, não conseguiam me levar para o próximo nível, não conseguiam me levar para a próxima fase, não possibilitavam eu realizar os meus sonhos. Aí eu comecei a pensar, eu preciso mudar de ambiente. Eu preciso conhecer pessoas novas. E aí eu comecei a crescer pessoas novas. Hoje eu sou autor de 3 livros. Hoje eu sou mentor de pessoas no Brasil e fora do Brasil. Hoje eu tenho a minha empresa. Hoje eu faço negócios. Hoje eu sento em mesas que eu não imaginava. Por que eu estou falando isso? Porque eu, assim como você, já estive numa situação em que eu precisei sair da minha zona de conforto e assumir o controle da minha vida. E ainda preciso, porque se eu deixar o controle da minha vida na mão de outras pessoas, eu não saio do lugar. É o que eu quero que você entenda hoje. Que assumir o controle da sua vida requer tomar decisões importantíssimas na sua vida. Eu precisei mudar de cidade, mudar de estado.
Eu precisei conhecer pessoas novas. Eu ainda preciso toda semana eu tenho esse objetivo de conhecer pessoas novas, de conhecer pessoas diferentes, porque é isso que vai me levar para a próxima fase. É isso que vai me levar para o próximo nível. Eu não sei quem é o próximo da fila. Eu não sei quem é a próxima pessoa que eu vou me conectar. De repente, o que eu preciso está na pessoa que eu não conheci ainda. Porque se tivesse nas pessoas que eu conheci, eu já teria conseguido fazer acontecer. Então eu preciso continuar conversando com outras pessoas, fazendo novas amizades, sentando em novas mesas, frequentando novos ambientes. Hoje eu tenho acesso a lugares que eu não tinha antes. Hoje eu sento em mesas que eu não sentava antes. Hoje eu estou a uma, talvez duas pessoas das pessoas mais importantes do Brasil. Hoje eu tenho contato de pessoas muito importantes a nível de Brasil. Hoje eu converso e ajudo pessoas muito importantes a nível de Brasil. Sabe por quê? Porque lá atrás eu fiz essa média. Eu olhei e vi que eu não era aquela média, que eu não poderia ser aquela média, que eu não conseguia realizar os meus sonhos naquela média. E não é por causa das pessoas, era por causa de mim, porque eu não estava assumindo o controle da minha vida, eu não estava governando a minha própria vida. Quando eu comecei a governar a minha vida, eu entendi que eu precisava de objetivos. Quando eu entendi que eu precisava de objetivos, eu entendi que eu precisava de um plano para cumprir esses objetivos. Quando eu entendi que eu precisava de um plano para cumprir esses objetivos, eu comecei a desenvolver as minhas habilidades. Quando eu comecei a desenvolver as minhas habilidades, eu comecei a aproveitar melhor o meu tempo. Quando eu comecei a aproveitar melhor o meu tempo, eu comecei a construir relacionamentos saudáveis. Hoje eu fujo de relacionamentos tóxicos. Eu fujo daquelas pessoas que só reclamam da vida. Eu fujo daquelas pessoas com a mentalidade pequena que não querem crescer, que se conformaram, que se confortam com a vida. Eu não gosto de ficar perto desse tipo de pessoa, porque esse não sou eu. Eu não quero essa pessoa na minha média, porque a minha média vai ficar muito baixa se eu tiver uma pessoa com a média baixa. Eu preciso estar com pessoas que querem crescer. Nil, o que você fez com seus amigos? Pois é, muitos deles eu convidei para caminhar comigo, só que muitos não quiseram, muitos ficaram no meio do caminho e eu não posso fazer nada porque eu não posso assumir o controle da vida deles, eu só posso assumir o controle e o governo da minha própria vida. Quem quer caminhar comigo vai ter que andar no meu ritmo, quem não quer vai ficar para trás porque cada um tem o seu propósito, cada um tem os seus objetivos, cada um sabe o que quer da sua própria vida. Eu sei o que eu quero, eu sei onde eu vou chegar, eu sei o que eu preciso fazer para poder chegar, então com ajuda ou sem ajuda eu vou ter que fazer, eu não posso depender de outras pessoas. Eu não posso. Eu só dependo de mim. O meu fracasso e o meu sucesso depende do que eu faço. O seu fracasso, o seu sucesso depende do que você faz. Então para de transferir responsabilidade para outras pessoas. Assuma o governo da própria vida e começa a andar na direção daquilo que você planejou. Começa a fazer isso, você vai ver que a sua vida vai mudar. Começa por esse passo que eu te dei aqui, por essa dica. Eveline, bom dia. Seja bem-vinda. Começa por essa dica que eu acabei de te dar. Faz um cálculo aí. Pega 5 pessoas que você convive, dá uma nota para essas 5 pessoas, soma essa nota e divide por 5, essa é a sua média. E vê se você está satisfeito com isso. Você vai ver, você vai se decepcionar. Está na hora de você mudar de ambiente. Está na hora de você mudar de lugar. Está na hora de você assumir o governo da própria vida e fazer as coisas acontecerem. A hora que você entender que o teu resultado depende do que você está fazendo hoje, depende da prática que você está fazendo, das suas habilidades, você vai ver que as coisas vão começar a fazer sentido. Então está na hora de você assumir esse controle. A sua vida foi dada para você. Eu costumo brincar que cada um recebeu a vida para cuidar dela. Então para de cuidar da vida de outras pessoas e para de deixar outras pessoas cuidarem da sua própria vida. Viviane, bom dia, seja bem-vinda. Vai, assume o governo. Assume o governo da sua vida. Assume o controle da sua vida. Você vai ver que vai fazer muita diferença para você. Olha só uma curiosidade para você aqui. Estudos mostram que pessoas com conexões sociais sólidas tendem a ser mais felizes e viver mais tempo. Os relacionamentos saudáveis têm um impacto significativo em nossa qualidade de vida. Então invista em relacionamentos saudáveis. Invista em pessoas que podem te ajudar a sair do momento que você está e ir para o próximo nível. Conecte-se com pessoas novas. Conecte-se com pessoas diferentes todos os dias. Conectar com pessoas novas, conectar com pessoas diferentes vão ajudar você a realizar os seus sonhos, vão ajudar você a cumprir o seu propósito. Muitas das coisas que eu estou fazendo hoje,
eu estou fazendo hoje porque eu me conectei com outras pessoas e elas clarearam, elas me ajudaram de alguma forma. Se eu estivesse no mesmo ambiente, se eu estivesse no mesmo lugar, se eu não tivesse tido essa tomada de consciência que a minha média estava baixa, não como eu gostaria, eu não estaria fazendo a metade das coisas que eu estou fazendo hoje. Eu não estaria cumprindo o meu propósito, eu não estaria satisfeito, eu não estaria feliz com as coisas que eu estou fazendo. E tem muito mais coisa para acontecer, é porque eu ainda não me conectei com todas as pessoas que eu deveria me conectar, porque é um processo, é um passo. Eu estou seguindo o meu planejamento. Você está entendendo que é importante você assumir o governo, o controle da sua vida? Você tá conseguindo entender? Se você estiver conseguindo entender, coloca aqui nos comentários aquele foguetinho para eu saber que você está comigo, que você está pegando tudo que eu estou falando aqui e está fazendo sentido para você. Estamos falando sobre o poder do autocontrole, o poder de governar a própria vida, os benefícios que isso te traz. São 7 passos e eu vou repetir até o 5º aqui para a gente dar sequência. Primeiro passo para você começar a governar a sua própria vida é definir os seus objetivos. Segundo passo é planejar para esses objetivos que você definiu. Terceiro passo é desenvolver as habilidades. Quando você começa a fazer, você começa a encontrar novas habilidades no meio do caminho. Quarto é gerenciar o seu tempo com eficácia, os seus recursos, tudo que está vindo na sua mão. Quinto passo é construir relacionamentos saudáveis. Nessa caminhada você precisa de pessoas, você precisa de pessoas novas, você vai precisar sair do teu ambiente, você vai precisar encontrar outras pessoas porque elas vão ajudar você a encontrar a próxima fase, o próximo nível. O sexto é manter a saúde física e mental, é cuidar disso. A saúde física e mental são os pilares do sucesso duradouro, tá? Não adianta você correr atrás dos seus sonhos, não adianta você correr atrás dos seus objetivos, não adianta você conquistar um monte de coisas sendo que você não tem saúde para desfrutar as coisas que você gostaria de desfrutar. Não adianta você arriscar a sua saúde, não adianta você arriscar a sua vida para poder conseguir tudo que você gostaria e aí depois você não poder aproveitar. Cuide da sua saúde, cuide deles para ter uma base sólida. É importante você estar bem mentalmente, emocionalmente e também com saúde para você desfrutar. E aí você pode acrescentar aí uma prática de atividade física. Isso não vai melhorar só a sua saúde, mas também vai liberar endorfina para você, que são os hormônios da felicidade. Talvez é por isso que você está triste, né? Porque você não pratica nenhuma atividade, você não libera os hormônios. Está na hora de você começar a pensar nisso, na sua saúde, no seu bem-estar. Exercitar-se pode literalmente fazer você se sentir mais feliz. Nil, você não sabe o quanto que é difícil caminhar. Nil, você não sabe o quanto que é difícil ir para uma academia. Pois é, os primeiros passos, os primeiros dias são mais difíceis mesmo, tá? E eu entendo, eu sei, eu tô te falando aqui como um profissional na área de educação física. Eu sei que os primeiros dias são mais difíceis, mas quando você tem um objetivo maior, quando você sabe o que você quer da sua vida, você governa a sua vontade, você governa os seus desejos. Você faz aquilo que precisa ser feito. E muitas vezes na nossa vida nós vamos ter que fazer aquilo que precisa ser feito e não aquilo que nós gostamos de fazer. Porque para mim, o mais gostoso é eu ficar sentado comendo doce, comendo uma torta, comendo pavê, mas eu tenho que correr todos os dias. Eu estabeleci 5 km todos os dias. Daqui a pouco eu tenho que correr. Talvez depois da live ou talvez antes do almoço. Mas eu vou ter que correr hoje os meus 5 km. Sabe por quê? Porque eu ainda não cumpri isso. Eu estabeleci isso como meta e isso me trouxe benefícios. Quando eu comecei a praticar atividade física, quando eu inseri isso no meu dia a dia, quando eu diminuí o açúcar, quando eu diminuí o doce, quando eu tirei o refrigerante, eu perdi 17 quilos. Sem fazer nada radical. Mudando alguns hábitos apenas. Mas eu entendi que eu preciso cuidar da minha saúde física e mental. Quando eu diminuí o açúcar, a minha capacidade mental melhorou. Você está entendendo? Art Hall Gastrobar, bom dia, seja bem-vindo. Esse é o 6º passo, tá? Você precisa governar sobre o seu corpo, sobre os seus desejos, sobre as suas vontades, atividade física, meditação, conexão espiritual, tudo isso é importante para você crescer. Tá? Tudo isso é importante. 7º e último passo para a gente fechar a live de hoje. Avaliando e adaptando constantemente. Tá? Tudo isso que você está fazendo, você precisa de uma avaliação. A avaliação e a adaptação contínua são essenciais para aquilo que você está fazendo.
A vida é uma jornada constante de evolução e você precisa medir isso. Você precisa de uma métrica para isso. Se você está evoluindo, se você está crescendo ou não. Você precisa entender o que está acontecendo na sua vida e se você está alcançando todos os dias os seus objetivos. Você está cumprindo aquele planejamento, então você está mais próximo do seu objetivo. Se você estiver mais próximo, ok, faça essa avaliação. Não está, vai ter que ver o que está acontecendo que não está levando você até lá. Grandes empresas como a Amazon, por exemplo, atribuem parte do seu sucesso à capacidade de adaptação constante, a essa avaliação. As grandes empresas, as pessoas que estão crescendo, eles fazem essa avaliação e eles se adaptam constantemente. Eles mudam o planejamento. O planejamento foi feito para ser mudado. Se você tem um objetivo, se você tem um propósito, você cria um plano para alcançar. O plano não está dando certo, mude o plano. Mude a rota, ajuste. Faça as adaptações necessárias, os ajustes necessários para você alcançar o seu objetivo. Vai ser fácil? Não. Mas também não é tão complexo assim. Senão ninguém conseguiria fazer. Se alguém consegue fazer, você também consegue fazer. Se alguém consegue sair do lugar, você consegue sair do lugar. Se alguém consegue alcançar os seus objetivos, você também consegue alcançar os seus objetivos. Se alguém consegue ter resultados, você também consegue ter resultados. Sabe aquilo que você sonha? Sabe aquilo que você deseja? Sabe aquilo que você quer alcançar? É possível. E não é um papinho motivacional, não. É possível. Sabe por quê? Porque certamente alguém já conseguiu. Certamente alguém já conquistou. Certamente alguém já chegou lá. Só que você ainda não conseguiu porque você não assumiu esse autocontrole. Você não assumiu o governo da própria vida. Alguém deve estar governando a sua vida. Ou você não deu os passos necessários para poder chegar lá. O que você precisa fazer hoje? Assumir o governo da sua vida. O dia de hoje foi dado para você de presente. É para você. O seu dia foi confiado para você. Te deram um presente, que é o dia de hoje. Porque o ontem já foi e o amanhã ainda nem chegou. Você só tem o hoje. E aí você precisa fazer o que precisa ser feito hoje. Que é o quê? Cuidar da sua própria vida. É governar a sua vida. E nesse momento eu desejo que você vá sair dessa live agora e governar a sua vida. Vá cuidar da sua própria vida. É o que você precisa fazer. E eu desejo que você faça um dia incrível e agradeço por você estar aqui até esse momento nessa live. Espero que essas informações aqui sejam importantíssimas para você colocar em prática e sair do lugar e ter os resultados que você deseja. E aí eu espero que você mande um direct aí falando dessa evolução, para eu saber que fez sentido para você. Fechou? Vai lá então cuidar da sua vida, vai lá cuidar dos seus negócios, tem muita coisa para acontecer, vai conectar com pessoas novas, vai conectar com pessoas diferentes. Se você ainda não organizou seus objetivos, para o que você está fazendo. Para tudo. Pega um papel, pega a caneta e vai escrever os seus objetivos ali. Você precisa escrever, tá? Você precisa escrever os seus objetivos. Escreva os seus objetivos, vai lá, escreve os seus objetivos. Aí cria um plano para você alcançar esses objetivos. Aí segue esse passo a passo. Se não lembrar todos os passos, assista de novo essa live. Pegue todos esses passo a passos aí, coloque em prática, eu tenho certeza que você vai ter resultado. Vai ter resultado. É fazendo aquilo que precisa ser feito. Fechou? Fique na paz, até a próxima live. Deus abençoe.